Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. A gente começa com os passos da Bhakti Pramodha Privashan Maharaj. Já. Bom, a palavra usada por Srila Bhaktivinoda Thakur para se referir à impureza é kashaya. Todas as impurezas têm como base o desejo de satisfação dos próprios sentidos. Quando os aflitos, os curiosos, motivados por algo material, os eruditos abandonam seus desejos baseados na sensualidade e passam a pensar em como podem fazer para satisfazer ao Senhor, sua devoção livra-se de impurezas. Então isso é devido ao quê? Ao serviço devocional. O serviço devocional, ele é capaz de purificar essas intenções. Claro que Krishna ele fala Chatuvidha bhajante manjana sukripnurjuna artha artharthi gyana jignasu. Ou seja, o que Krishna está falando? Que essas pessoas são piedosas, elas têm piedade, elas têm um certo sukriti. Por quê? Porque eles estão aflitos, eles estão querendo riqueza, eles são curiosos, eles são renunciados, de certa maneira, eruditos. Então eles estão abandonando os seus desejos da sensualidade. Na verdade, é a sensualidade que atravanca tudo, ou seja, é esse desejo de querer possuir, de querer também rejeitar, de querer... Porque quando o Gyani ele rejeita as coisas, ele se torna assim, uma pessoa muito poderosa, assim, ele se sente muito poderoso. Por quê? Porque ele está rejeitando o mundo, ele está se desapegando de tudo. Então, na realidade, quando nós entendemos, né, que é a devoção, é livre desse desejo de satisfação pessoal, que vai realmente nos entregar a meta última da vida. Então nós vamos nos ocupar nesse processo de purificação, de tirar essas impurezas. E a impureza aqui, kashaya, como diz aqui Bhaktivinoda Thakur, é esse desejo de satisfação próprio, quando você realmente só quer satisfazer os seus sentidos, a sua mente, o seu ego. Então isso é muito, muito problemático. Por exemplo, quando você pensa que um Gyani ele vai lá para os Himalaias no mês de Magha, esse mês assim de muito frio, e senta lá e entra dentro do Ganges, né, com a água até o pescoço e começa a Aham Brahmasya. Aham Brahmasya. Ele fala, eu sou o espírito. Mas o que ele está falando não é que ele não é que ele é só a alma, que ele não é que ele é a alma e não é o corpo. Não é só isso não. Ou seja, isso é o início. Mas ele está falando, esse Aham Brahmasya não significa eu sou Krishna, eu sou Krishna. Isso é como a teoria, ou seja, a ideia, né, de uma pessoa, sim, ou seja, de um yogi, de uma pessoa que faz muita austeridade, que realmente se engaja em práticas assim ascéticas. Entretanto, ele está fazendo todo esse ascetismo, entretanto, não está se rendendo a Krishna, enquanto uma pessoa, quando um devoto oferece uma bolinha doce, ele está assim como muito... Krishna fica muito satisfeito com isso. Agora, por exemplo, bom, eu já escutei falar, por exemplo, no dia do Shivaratri, ou seja, à noite de Shivaratri, ou seja, esse dia, esse aparecimento de São Shiva, que é muito auspicioso, e muitos shivaístas, eles observam isso de uma maneira muito austera. Inclusive, lá mesmo em Vrindavan, no Gopesha Mahadeva, eles dizem que eles levam garrafas de vidro, assim, né, e quebram a água, assim, e quebram os vidros, e aí jogam a água e quebram o vidro, e todo mundo fica andando no caco de vidro, uma coisa assim. Assim, até lá, até em Vrindavan, né, que imagina, Gopeshwara, que é a porta de entrada de Vrindavan, até ali eles têm essa tendência assim, a realizar austeridades, né? Mas um devoto mas claro, muitas pessoas podem adorar o Gopeshwara, e a maioria, eu imagino, que eles adoram o Gopeshwara para coisas materiais, assim, ou seja, estão assim muito
muito enredados nesse aspecto da matéria. Já um devoto, não, um devoto ele não está isso. Ele adora ao Senhor Shiva, Gopesh Mahadev. Ele adora para alcançar a devoção, para estar mais próximo de Krishna. Então, sei lá, ele oferece uma bolinha doce, um banho de água que ele dá. Que já, primeiro ele oferece isso a Krishna, essa é a mentalidade. Que o Senhor Shiva vai ficar muito feliz quando você ofereça algo para ele que foi oferecido primeiro a Krishna, que foi oferecido no caso aqui, Guru Gadada. Então, realmente, a gente está assim, muito preocupado com o quê? Com a satisfação de Krishna. E não com a satisfação dos nossos desejos. Então, quando muitos transcendentalistas se aproximam dos semideuses, estão pedindo tanta coisa, tanta coisa. E Krishna no Bhagavad Gita ele fala, você não precisa se aproximar dos semideuses. Tanto é que ele fala, no final, Sarvadharma Parityajya Ekam Sharanam Vraja, abandona toda essa adoração a semideuses. Simplesmente se rende a mim. Então esse é o significado desse verso, significado mais, não tão esotérico, um significado mais formal. É que realmente as pessoas estavam assim, tão apegadas à adoração dos semideuses que realmente não tinham muito desejo de satisfazer Krishna. Quando você adora os semideuses, você está preocupado com a satisfação dos seus desejos, e não do desejo de Krishna. Claro, entendendo que os semideuses eles são servos de Krishna, você respeita eles, claro, mas você vai adorar mesmo a Krishna. Os semideuses também eles são materiais, então na Pralaya, na Mahapralaya, eles perdem a sua posição. São compostos, né? Dizem que são 33 milhões de semideuses, né? E tem alguns que têm alguns cargos assim mais destacados, né? Como Indra, Brahma, né? Mesmo Shiva. Então Shiva, então tem um aspecto de Shiva que é como um semideus, ou seja, ele vai atuar como um semideus, ele controla o modo da ignorância, então ele destrói, isso é Shiva, né? Rudra, né? Agora já tem o Shiva que é Sad Shiva, esse é diferente, esse é como um aspecto mais divino, mais de devoção mesmo a Krishna. Então, os semideuses, quando ocorre a dissolução, eles são almas, eles são seres, entidades vivas, né? Então, eles vão a um destino. Então, geralmente, quando ocorre isso, quando ocorre essa Mahapralaya, a destruição, todas as entidades vivas, elas vão para o Brahman. Né? E ali eles ficam esperando novamente a manifestação. É mais ou menos isso, né? E com os semideuses também é assim. Eles são como entidades vivas, normais. Ou seja, eles estão na jurisdição da matéria. Não é que eles são superiores, claro, são superiores a esse plano agora que nós vivemos, mas eles estão também condicionados, né, ao nascimento, à morte, e algumas também, como se diz, alguns incômodos também, porque você é um semideus, então você não vai sofrer, não sofre. Você vê Hiranyakashipu invadiu, né, o Suarga, ele prendeu todos os semideuses, né? Bali Maharaj também causou estragos nos semideuses. Então, em alguns momentos, os Suargas são locais assim de sofrimento, assim, tem guerra, tem os demônios tentam dominar. A gente sempre vê essa briga dos asuras com os devas, né? E até Krishna ele entra, ele vai sempre Krishna, de certa maneira, ele favorece os devas, por quê? Porque os devas são devotos de Krishna, né? Então, de certa maneira, ele tá favorecendo, como o caso, por exemplo, quando eles bateram, né, o oceano, né, ali, bateram o oceano, aí tiraram o Amrita, o néctar, e Krishna, ele, como Mohini, ele veio e enganou os demônios, assim, porque eles fizeram junto essa batedura, né? Só que na hora de tomar o néctar, Krishna não queria que os demônios tomassem. Ou seja, então aí Mohini apareceu, né, uma forma muito bela, assim, e eles ficaram todos atraídos por ela, né, até que, bom, Rahu e Ketu
perceberam isso e foram tomar, como tomaram um pouquinho e cortaram, né, a cabeça dele. Então, isso é essa história, a gente vê o quê? Que Krishna sempre, de certa maneira, mostra uma parcialidade com os seus devotos, ele é parcial com os seus devotos. Né? Mas os semideuses, sim, eles são entidades vivas comuns e vão para o Brahman no momento da destruição. Semideuses, sim, ou seja, mas é difícil também, não é fácil, porque eles estão muito intoxicados, né, pela opulência material, pelo desfruto sensorial. Imagina você chegar lá, você não está nem. Você não quer, é igual, por exemplo, você vai num país, num local, sei lá, as pessoas assim, muito, que tem muita. Estão desfrutando demais, intoxicadas pelo prazer. Eles não querem, eles não se preocupam muito com isso. Por exemplo, a gente viu esse caso dos filhos de Kuvera, né? Imagina, Kuvera é o tesoureiro dos semideuses, né? Eles estavam ali, Manigriva, né? E como Manigriva aí? Não, Manigriva e bom. Então, assim, eles estavam ali, filhos de Kuvera, imagina, eles estavam com apsaras, as mulheres lindas, celestiais, assim, menininhas, meninas, jovens, assim, lindas, maravilhosas. Eles estavam embriagados, eles se embriagaram, estavam bêbados. E estavam aí tomando banho com elas. E quando chega Narada Muni, eles estavam nus, todo mundo estava nu ali, todo mundo peladão. E aí, quando Narada Muni aparece ali, elas ficaram com vergonha, assim, se escondem. Eles não estavam nem aí, eles saíram assim, Narada Muni foi, tchau, maldição neles, aí, que eles tinham que nascer como árvores, nasceram como árvores. É claro, aí ele deu uma bênção também. Toda vez que um sado dá uma maldição, vem aí também uma bênção. E a bênção que eles seriam liberados pelo próprio Krishna. Né? Aí eles voltaram à sua posição de semideuses. Então, os semideuses, eles estão muito intoxicados assim com a sua opulência, com o seu desfrute. Então, dificilmente eles vão praticar um processo, vão se render a Krishna. É difícil demais, é muito difícil, mas pode acontecer. Inclusive, no planeta do Senhor Brahma, se diz que tem uma parte de Satyaloka, né? Que ali, quando que esse Brahma é um devoto, né? Ele é um devoto, imagina, Krishna, né? Falou o Chatusloka para ele, Krishna deu a mão para o Senhor Brahma, né? E falou o Chatusloka no momento que Brahma vai criar, né? E ele participou do Brahma Vimoha Lila, e ele veio aqui, sei lá, como Haridas Thakur. Imagina então que alma especial esse senhor Brahma. No momento da dissolução, em algum local de Brahma Loka, em Satyaloka, quando ocorre a dissolução, todas as almas que estão ali, né, todas as entidades que estão ali, né, com o senhor Brahma, eles vão para Goloka Vrindava, né, assim os nossos acharyas explicam. Os passos da Bhakti Vibhuda Bodhana, nós chamamos. Onde há negatividade, críticas, hipocrisia, propensão à desonestidade, nenhuma prática autêntica de Vaishnavismo pode se estabelecer. Então, por quê? Porque a prática do Vaishnavismo, os pilares do Vaishnavismo são a simplicidade, generosidade, né? E na ausência dessas virtudes, né, o canto ele não se torna um canto puro. Então, se você está num local onde as pessoas são muito negativas, estão criticando o tempo todo criticando, tem hipocrisia, tem propensão, são muito desonestas. Então, realmente a prática Vaishnava ela não vai prosperar. Agora, claro, você pensa assim, então tá todo mundo puro? Não, não é que tá todo mundo puro, não. Então a gente entende que alguma coisa de hipocrisia, de desonestidade, de crítica vai haver em todo mundo, claro. Então, porque nós não somos assim devotos puros, nós estamos como um hospital. Então a mata, o templo, o asha é um hospital onde as pessoas estão se tratando, né? Então alguma coisa em um certo grau vai ter, mas a simplicidade e a generosidade elas têm que ganhar dessas tendências, né? Como ele falou, que críticas, propensão à desonestidade, seja nenhuma prática autêntica. Então nenhuma prática autêntica de Gaudiya Vaishnavismo vai surgir disso. Não surge mesmo. Mas, aos poucos, as pessoas vão se purificando, ainda que realmente existam todos esses problemas, a prática, o Shuddha Bhakti, ele vai aparecendo, vai como despontando, né? É como assim,
é como nasce o sol, o dia está nascendo e está clareando, então ainda está aquela, né, a baça, ainda está aquela meia, não é dia ainda, mas você já consegue enxergar as coisas de uma maneira mais apropriada. Então, realmente, e aí você vai poder praticar o Bhakti de uma maneira mais genuína, né? Claro, a sociedade, ou seja, toda essa nossa a influência, né? Essa influência negativa, né? A gente tem, imagina, a sociedade está sempre um invejando o outro, um querendo derrotar o outro. Essa é como a sociedade humana, natureza humana, ou seja, natureza humana condicionada. Então, isso vai ter que ser purificado. Por isso, nós estamos vivendo um processo, o processo Sadhana Bhakti é um processo purificatório. Você, mesmo por exemplo, quando você, por você ser um brahmachari, por você ser um sannyasi, isso é uma maneira de você se purificar. Por você ser um grihasta, também isso é. Ou seja, você é um grihasta, então você vai ter filhos, você já vê que ter filho não é fácil, ter filho, você cuidar de filhos, e aí é o sacrifício, por isso que se diz o casamento tem que ter filho, por quê? Porque senão fica meio assim, claro, não consegue, tudo bem, o que vai fazer? Também é o destino, é o karma, então você vai ter que ser mais devoto, se você é casado e não tem filho, você vai ter que se dedicar mais ao templo, se dedicar mais à prática espiritual. E quando os filhos vêm, ou seja, é mais difícil você se dedicar a essa prática espiritual, mas você está se sacrificando por uma entidade viva que aparentemente vai ser um devoto, vai ser uma devota. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do sacrifício. Então, realmente, quando nós buscamos o refúgio sincero, né? E refúgio sincero significa o quê? Significa aceitar os pilares da rendição no Kulyasha Shankalpaha, Pratikulyasha Varjanam, Ratiti Vijvasu Gopitrit Varanam Tata Atmnik Shepa Karpaniya Shadvidi Sharanagatihi. Ou seja, esses princípios que tanto o Bhaktivinoda Thakur deu ênfase, que você realmente precisa aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, você precisa entender que Krishna vai te proteger, que ele vai te manter, que você vai entregar tudo a ele, que você vai ser humilde. Então, realmente, são princípios básicos para você se aproximar de algo genuíno mesmo. Então, para se aproximar de algo genuíno, e quando a gente fala algo genuíno, significa que você vai ter que sentir algo, né? Imagina, porque a fase, o Bhava, a fase de Sadhana Bhakti, ela só acaba quando lá em Ashakti, por aí. A Shakti termina a fase de Sadhana Bhakti, aí entra Bhava Bhakti. Aí você vai começar a ter outra experiência, porque você já pode realmente perceber como as coisas funcionam, né? Então, claro que entre isso existe aí as etapas intermediárias, existe como essa junção, né? Entretanto, a gente entende que pela prática contínua, você vai aos poucos, né? Despertando uma atração genuína, você vai realmente praticar o Vaishnavismo de uma maneira genuína, né? E isso é incrível, por quê? Porque, na verdade, os Vaishnavas, eles desenvolvem todas as boas qualidades dos Vaishnavas. E eles, inclusive, eles desenvolvem poderes místicos, mas eles não querem utilizar isso, né? Tem esse passatempo com Rasikananda, né? Rasikananda, ele era discípulo de Shamananda, né? Shamananda. Um discípulo muito proeminente de Shamananda. E ele estava lá em Vrindavan. Ele tinha assim, ele tinha poderes místicos também. Só que ele ficava de boa, né? Ele não tá ficando. E disse que um dia entrou tipo um fakir, um yogi, uma coisa assim. Que ele vinha montado num tigre. Ele entrou no ashram de Racikananda, lá onde Racikananda estava, né? Assim, por quê? Porque ele queria meio que desafiar a Sikananda. Ele falou: esses caras estão falando que ele é tão, né, ele é tão poderoso, que ele é um Bhakta, né? Eu vou lá, né? E ele foi montado num tigre, ele dominava o tigre, então ele foi como de cavalinho no tigre, assim. E quando ele chegou lá, ele falou assim: cara, Aracikananda, onde tá o Aracikananda? Onde tá ele? Chegou num tigre, aí os discípulos de Iracicananda, sei lá, os seguidores dele, falaram: não, peraí, ele tá lá, tá fazendo a sua. Ele estava escovando dente, né? Tá
tá fazendo suas purificações lá, né? Espera um pouquinho que ele vai voltar. Ele falou, não espero não. Vamos, né, no tigre, vamos. Começou assim. Aí o tigre, aquela coisa assim. De repente, a Iracecananda percebeu tudo. Ele estava assim, sentado num muro de tijolos, assim. Aí ele foi e ele sentado no muro de tijolo, lá escovando o dente, ele fez o muro se mover, o muro se moveu e chegou assim, cara a cara com o Yogi no tigre, assim, né? Escovando o dente. Aí o Yogi ficou assim, desceu do tigre, foi lá, prestou reverência para ele. O Yogi falou, eu controlo os seres animados, mas você controla os seres inanimados. Imagina. Se ele controlava, se ele fazia as coisas se moverem, um muro se mover, imagino que seria controlar um tigre. Um tigre não é nada, não é verdade? Então, mas o Vaishnavismo, ele tá muito centrado em quê? Que você precisa se render, que você precisa estar conectado com Krishna, que você precisa retornar ao lar, ou seja, que você precisa estar com Krishna mesmo, essa é a ideia. Não que você tenha que se distrair aí com poderes místicos ou com intelectualismo ou coisas assim. Charyas. Bom, ele continua aqui. Quem era? Srimad Gaura Govinda Swami Maharaj. Ele está falando, né, dessa incapacidade da gente perceber o sado, de ver o sado, de realmente desconfiar do sado, né? E ele dizia que você deveria abrir o coração, e abrir o coração significa você entender, Krishna sou seu. Então, esse era o ponto. Então ele continua aqui, essa é a razão. Então ele está dizendo, como a gente não consegue abrir o nosso coração, como a gente não consegue dizer a Krishna, Krishna eu sou teu, eu faço o que você quiser comigo, né? E aí a gente não consegue desenvolver essa fé. O coração fechado, imagina, com o coração fechado, você não vai desenvolver fé, né? Então você pensa, então não existe sado, não tem nenhum sado. Mesmo, por exemplo, quando a gente vê o caso de Swami Maharaj, né? Swami Maharaj Prabhupada, ele, de certa maneira, ele tinha uma certa desconfiança com os sadhus. Por quê? Porque na casa dele e na Bengala tinha um ditado que falava, se você vê um Vaishnava, né, entrega para ele, dá uma fruta para ele e manda ele embora. Por quê? Porque ele não tem nada para te dizer, assim, porque a coisa de certa maneira, se degradou tanto que os Vaishnavas, assim, claro, não todos, né? Mas eles ficavam assim muito, eles tomavam a renúncia só para uma questão de sobrevivência, para sobreviver, iam lá, pediam esmola e aí davam alguma comida para eles, eles iam embora, eles não tinham muito siddhanta, eles não tinham prática, se envolviam com mulheres, era uma coisa assim, isso é uma coisa muito triste. E foi Bhaktivinoda Thakur que colocou tudo para cima, recuperou isso, né? Bhaktivinoda Thakur, e claro, Prabhupada Bhaktisiddhanta depois. Então o Swami Maharaj Prabhupada ele cresceu um pouco com essa desconfiança. O pai dele era uma pessoa muito piedosa e ele sempre ajudava, né, os sadhus, as pessoas que pediam ajuda. E aí o amigo de Swami Maharaj Prabhupada, uma vez ele falou, ele já conhecia Prabhupada Bhaktisiddhanta lá em Calcutá. Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha um templo lá, já era conhecido, dava palestras e tudo. E ele falou para Swami Maharaj, né? Ele falou, vamos lá ver um sadhu, eu tenho um sadhu lá, ele é muito bom, vamos lá. E Swami Maharaj Prabhupada falou, não, eu não quero, eu já conheço esses sadhus, eu não quero saber disso. Ele falou assim, mas o amigo insistiu muito que ele foi. Quando ele chegou lá, viu o Prabhupada pregando, nossa. Aí como foi, né, esse encontro, assim, uma coisa assim, quando ele viu a força de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, não, e ele foi até um pouco desafiador, né, que ele falou assim, como a gente vai tentar salvar aí as pessoas espiritualmente, se a Índia está sob o domínio inglês, e aí Swami Maharaj Prabhupada
Perdão, Prabhupada Siddhanta, ele disse que a única carência que existia era a falta de Harikata. Ele disse algumas coisas assim, se o mundo está pegando fogo, não tente apagar o fogo, né? A única necessidade é você realmente salvar a sua alma e salvar os demais. E ele, nesse momento, ele aceitou Prabhupada Siddhanta como seu guru no seu coração. Então, realmente, sempre há uma esperança, se não existe sado, né? Como a gente vai continuar existindo se não tiver os sados, né? A gente está em Kali Yuga. Kali Yuga é muito degradado, pecaminoso, né? E mais ainda, aí é o que ele fala aqui, né? Ekapada Dharma, religião de uma só perna, né? De uma perna só. As coisas continuam subsistindo. Caso contrário, tudo estaria acabado, destruído, né? Você diz que em Satyuga tinha as quatro pernas, né? Em Treta Yuga tinha três, Dwapara Yuga duas e em Kali Yuga uma. Ou seja, esses princípios, né, é, esses princípios que dão sustentação dão sustentação ao Dharma, né? Ou seja, eles já estão assim como em Kali Yuga dizem que em Kali Yuga a única coisinha que sobra é um pouquinho de veracidade, assim, um pouquinho, né? Não é muito, mas é um pouquinho que sobra, né? Agora a limpeza, né? Essa pureza, isso já se perdeu, isso já perdeu a capacidade de fazer austeridades, né? Assim, tudo vai se degradando em Kali Yuga, né? Então, na realidade, o santo nome, ele veio, né? E esse é o Yuga Dharma. Porque, claro, você tem veracidade, um pouquinho de veracidade ainda tem Kali Yuga. Mas, por exemplo, tipo assim, por exemplo, aqui na roça, né? As pessoas ainda são verazes. Elas te falam uma coisa, é palavra, né? Te falam uma coisa, cumpre. Mas na cidade, você vê que não é tanto assim. Claro, eu estou dizendo uma coisa assim, nem aqui você pode confiar muito. Mas, por isso que tem cartório, tem advogado, tem um monte de coisa. Mas geralmente vai falar, eu te dou minha palavra. Aí você ainda tem a tendência a confiar, né? Tem isso. Mas, claro, você vai lá, é melhor você assinar tudo. Mas isso ainda pode funcionar em alguns casos, a palavra, né? A veracidade. Mas em Kali Yuga, a gente vê que tudo se degrada. E o santo nome, esse é o Yuga Dharma de Kali Yuga, né? Namavino Kali Kale Nahi Aradharma. Ou seja, em Kali Yuga, ou seja, só existe um Dharma. Então na verdade, mesmo em Kali Yuga você só tem que cantar o santo nome. Esse é o único Dharma que existe. Os sacrifícios de fogo não resolvem muito. A adoração da deidade tão pouco vai resolver. As pessoas não têm qualificação para fazer yagnas, para pronunciar mantras. Eles não têm essa capacidade de ter os ingredientes apropriados, né? Sei lá, você ter o ghee que foi produzido, é uma vaca que só tem um bezerro, esse bezerro ele é da cor marronzinha, aí você vai lá, tira esse ghee que tem que ser, e o sacerdote não pode ter nenhuma doença, e se tem um erro assim na pronúncia de mantras, vai dar errado, vai dar tudo errado, assim, dá errado. Os sacrifícios realmente não são para essa era. A adoração da deidade também não ou seja, a gente adora a deidade, sim, a gente adora, porque isso pra gente é importante, mas a gente está lá cantando o santo nome. A gente não está só adorando a deidade, a gente está cantando também. E isso é o que dá força ao arte em Kali Yuga, é o santo nome. Se não tiver o santo nome, você não vai conseguir fazer um bom arte, né? Então, por isso, a gente realmente não tem tanta fé assim no santo nome. Se a gente tivesse tanta fé no santo nome, a gente estaria assim como muito, muito impregnado com essa devoção, entendendo que esse é o nosso único dever, cantar o santo nome. Você tem que fazer isso, não tem como, não tem outra coisa, não tem desculpa, né? E aí é isso, você precisa entender, né, que o santo nome é a salvação de Kali Yuga. Kalir Doshanindera Jansteko Mahangunaha Kirtanya Deva Krishnasya Mukta Sangha Parambraje. Ou seja, o santo nome é isso. Kali Yuga é um oceano de defeitos, como ele está falando, essa desonestidade, essa falta de compromisso com a austeridade, com a veracidade, com a limpeza.
E realmente é assim, mas tem aí uma coisa muito auspiciosa que é cantar o santo nome. Essa é a grandeza de Kali Yuga. Então a gente precisa Sumedha Shahá. Sumedha Shahá significa as pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes, elas vão adotar o canto do santo nome, né? É Krishna Varnantu, Vishna Krishnan, Sankopangasta Parshadam, Yagin, Sankirtana Prayahidya Jantihi, Sumedha Shahá. Ou seja, aí o verso fala, né? Falando do aparecimento de Mahaprabhu no Kali Yuga, como esse Yuga Avatar, ele vem com os seus associados, ele vem com suas armas, é o santo nome. E somente as pessoas de um intelecto fino, inteligentes, vão cantar o santo nome. As outras não vão cantar o santo nome. Então a gente pode entender que a inteligência não se mede em Kali Yuga, a inteligência não se mede pelo QI, nem porque você sabe tantos versos, ou porque você é intelectual. Não, na verdade, a inteligência se mede se você adotou o santo nome, você é inteligente. Você está cantando o santo nome, você é muito inteligente. Imagina quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava lá e ele ia verificar lá na gráfica dele lá, no editorial, né? Ou seja, ele olhava lá, ele pegava o artigo assim, aí e ele dava pro devoto assim, e esse artigo, vê se esse artigo ele é bom ou não. O devoto ficava meio sem saber, né? Ele falou, olha lá, conta quantos Krishna tem no artigo aí, quantas vezes pronunciou o nome de Krishna. Aí o devoto ia lá, contava, tantas vezes, então o artigo é bom. É assim que ele era, não é que ele não queria saber de si, a gente não estava nem, e Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito intelectual, muito, né, erudito, mas ele não queria saber muito, assim, até da filosofia em si, ele queria saber se tinha o Hare Krishna, quantos Hare Krishna tem no artigo, e esse artigo é bom pela quantidade do nome Hare Krishna que tinha. Imagina o poder do santo nome. Bhaktisiddhanta, né, estamos na biografia dele. Bom, nas instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então ele fala, né, que nós deveríamos ver através do Bhakti, é o que ele está falando, né? Então o que Krishna fala, Bhaktaman Abhijananti. Ou seja, é através do Bhakti que você pode me ver, é através do Bhakti que você pode me conhecer. Né? Vishatetat Anantaram, você pode estar perto de mim, você pode estar na minha família, você pode ser aceito por mim através do Bhakti, assim Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Então, na realidade, um devoto puro, ele é servo de Bhagavan, né? E não esses devotos que têm muitos desejos, né? Os Gyanis, os Karmis, Gyanis e Yogis, ou seja, eles têm é que a gente dizia aqui no início, no texto do Gurudeva, que ele falava, eles têm muitos desejos, e se têm muitos desejos, eles não vão querer estar se entregando a Krishna, não tem como. Então Krishna fica lá. O quê? Por exemplo, ele está lá, e é como a gente falou, né? Mesmo ele gosta que as pessoas que têm desejo se aproximem dele, né? Tudo bem. A kama sarva kama va moksha kama dharadi. Com desejo ou sem desejos, é melhor que você se aproxime de Krishna e você pratique o Bhakti, com certeza. Mas Krishna, ele fica assim, meio desanimado, né? Imagina, você tá lá, ele está lá, e de repente as pessoas estão pedindo coisas, as pessoas querem conhecer as coisas, ou elas querem renunciar às coisas. Então Krishna fica assim, não convence Krishna. Mas quando alguém está lá cantando o santo nome, Krishna falou, o quê? Ele fica assim, o quê? Está cantando? Ele está cantando. Está cantando? Ele está cantando. E olha, ela está cantando lá em Piracicaba, olha lá, está cantando. Então ele fica assim, nossa, incrível, ele está cantando. Aí fala parado, está cantando, tá viu? Está cantando. Krishna fica animado com isso, né? Quando alguém canta o nome, porque, claro, quando o nome é o mais importante. Quando você fala de alguém, né? O nome, você conhece, você pode conhecer uma pessoa pelo nome dela. Então isso é muito, muito importante.
Agora, já os Gyanis, Karmis, Yogis, eles não estão, ou seja, não é que eles estão lá, por exemplo, os Gyanis, os Yogis, eles não fazem suas artes, eles podem até cantar uma japinha, se eles são assim, genuínos, né? Um yogi, ele vai sentar lá em algum momento, vai cantar a japinha, ou vai cantar alguns mantrinhas, né? Mas eles não estão, esse não é o objetivo. A Ashtanga, né? Ou seja, a Ashtanga Yoga, tem as angas da Ashtanga Yoga são diferentes, não está falando Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva, não fala nada disso, né? E muito menos os Karmis, os Gyanis, né? Os Gyanis, eles querem se retirar, eles estão, ou seja, para eles é o que? É a renúncia, o conhecimento, o Vairagya, o Gyana, é isso, né, que eles querem, né? E os Karmis, eles estão querendo elevar a sua energia, melhorar a sua posição material através de sacrifícios, yagnas e tal, caridades. Mas os devotos não, os devotos eles só querem satisfazer a Krishna, por isso que eles são... então, por exemplo, quando você vê o Bhagavata, você pega o Bhagavata, né? No Bhagavata, quando fala, né, Krishnastu Bhagavan Soyam, então Jiva Goswami diz que esse verso ele é a chave para você entender, é a chave secreta para você entender o Bhagavata, para você entender. Entendeu? Então, imagina, você lê o Bhagavata, e se você quiser entender o Bhagavata, você tem que abrir esse verso. Você tem que realizar ele, que Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. Krishnastu Bhagavan Soyam. Ele é a suprema, ele é o Senhor de tudo, né? A gente entende isso, né? Então aqui o Prabhupada está falando, se você vai ver o Jagannatha como se fosse objeto de desfrute, então a gente vai ver só um boneco de madeira mutilado, né? O Jagannatha já está aquela mãozinha dele, né? E aí as pessoas vão retornar e alguns dirão, Jagannatha é Rama, sem braços, um boneco de madeira. Outros consideram um manequim de madeira com espírito dentro. É uma coisa assim. Então o Prabhupada está sendo bem sarcástico, de certa maneira. Mas é mais ou menos isso, porque você vai no templo de Jagannatha, são milhares e milhares de pessoas que estão ali tendo darshan de Jagannatha, mas não é isso, não é isso. Tem que ter esse espírito de devoção, né? Então, quando um devoto pediu a Prabhupada, seja misericordioso comigo, eu quero ver Bhagavan nesta vida. E ele foi reprovado. Você verá Bhagavan ou Bhagavan verá você? Sua própria satisfação, para sua própria satisfação, você quer ver Bhagavan. Isso não é uma atitude correta. Então, realmente, não é a retina, não é o sistema ocular que vai permitir você ver Bhagavan. É simplesmente o desejo dele, ou seja, e esse desejo ele vem através do Guru, Sadguru, essa é a ideia. Ele diz, e aqui o Prabhupada está falando assim, o caminho é você se render ao serviço ao Guru, que é um representante transparente do nosso Guru Varga, ou seja, do nosso Guru Parampara. E aí esperar a misericórdia de Krishna. Assim é a maneira que você vai ver Bhagavan. Então ele diz que, Prabhupada diz, escutar os devotos é mais importante do querer, é mais importante que ler os Shastras, ele está falando isso, de forma independente. Ou tentar ver Krishna de forma direta. O professor Sandyal, ele era muito rendido a Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele sempre dizia, se você vai ler uma escritura sem as bênçãos do Guru, isso é karma, isso não é Bhakti. Então você precisa das bênçãos, você precisa da aprovação de Gurudeva para que você possa ler as escrituras, né? Até isso. Ou seja, então aqui ele citava, né, Shru Tekshita Pataha, o processo de ver pela audição. E ele explicava, a visão de Krishna pode ser alcançada somente pelo ouvido, ouvindo o Harikatha dos Vaishnavas puros, imagina? Então não é que você vai ver, você chega lá e você quer ver, não, você tem que ouvir. Porque se você vai lá no Jagannatha, ver o seu Jagannatha, ou
qualquer templo. Você chega lá e você não sabe, você não teve esse conhecimento prévio, então você não vai ver nada, você não vai perceber nada. Então é pelo ouvido que ele está dizendo, né? Então por isso a gente tem que ser muito honesto e se render ao Guru, ao Vaishnava, para a gente poder perceber algo, né? Ou seja, isso não vai ser com os nossos sentidos físicos, com certeza. Ao Vaishnava, né, ao devoto puro, é superior a cantar o santo nome? Eu diria que sim, em certo sentido, sim. Né? Mas é aquilo também, o devoto puro quer que você cante, né? Então você fala, eu só vou servir e não vou cantar. Mas, por exemplo, se lá está o devoto puro e ele precisa de 100% do seu serviço, é melhor você fazer isso. E também você pode servir cantando, né? Não é que você está lá, de repente você vai lavar as roupas de um Vaishnava, do devoto puro, não sei, e você vai estar lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você vai estar nisso, né? Então, eu acho que está conectado, né? O servir a um Vaishnava puro e cantar o santo nome. Porque se você serve a um Vaishnava puro, você vai despertar no seu coração o desejo de cantar o santo nome, naturalmente. Isso vai ser a consequência. Mas, claro, o errado é o quê? É você não querer servir para cantar. Isso é errado. Porque ele porque, na verdade, o Vaishnava, pelo esse Vaishnava puro que você está tendo a capacidade de cantar. Então você deixa o santo nome de lado, assim, deixa a japa, larga a japa e vai servir. Né? E há uns passos da Bhakti, para Modo, para o Chamaraj, ele deu essa instrução. Ele falou assim, se você está cantando o Gayatri, sei lá, no Gayatri, o Gayatri, sabe, o Gayatri você não pode nem mover a língua, você não pode falar com ninguém, enfim, é uma coisa assim mais, né, que você está cantando, quando você está cantando já o santo nome, você pode andar, né, você pode estar cantando com a mão direita, de repente você pega uma coisa com a esquerda, ajuda, sei lá. Mas mas o Gayatri não, o Gayatri você não pode. E aí Gurudeva falou, se alguém está cantando o Gayatri e o Guru, um devoto puro, sei lá, ele precisa de algo, ele te chama, imediatamente você deixa de cantar o Gayatri e vai lá, ver o que ele quer. Interrompe o seu Gayatri, não importa. Então, desculpa. Então é o quê? Então, na realidade, é isso que a gente entende. Então, que o santo nome ele vem pela misericórdia do devoto puro. Então, a gente vai ter essas duas coisas. Né? Essas duas coisas. Né? Sadhusanga Krishnanama e Matrachaya Sansara Dinitera Konuvastana. Então, por você servir a um Vaishnava puro, por ter associação com ele, por cantar o santo nome, você vai ser liberado. Agora, é difícil que você fique 24 horas servindo a um devoto puro que você não consiga nem cantar o santo nome. Então não pode ter essa desculpa, ou esse cálculo que a gente fala, vou dar uma doação, vou servir o Vaishnava e não preciso cantar. Isso já é engano, né? Engano. Então você faz os dois. Mas assim, nessa situação que você precisa, que o Vaishnava precisa de algo, e você fala, não, primeiro eu vou cantar, depois eu sirvo ele. Não, então isso não é assim, entende? Então, Bhaktivigyan Bharat Goswami Maharaj, ele fala, certa vez Srila Madhusudana Goswami Maharaj veio a nossa mata em Calcutá. Era um festival que ia durar 5 dias. Né? E quando Madhusudana Goswami Maharaj chegou à mata, ele me chamou em um quarto e perguntou de forma suave, você não ficará descontente se eu apontar um erro que você cometeu? Você vai ficar descontente? E Srila Maharaj disse, claro que não, Maharaj. Na verdade, eu vou ficar feliz se eu tiver a chance, se você me corrige, eu vou estar feliz com isso. Né? Por favor, diz que eu fiz de errado. Aí Srila Maharaj, né, Madhusudana Goswami Maharaj, ele apontou para as paredes da sala. Você não colocou ganchos nas paredes para amarrar
uma tela de uma mosquiteira, um mosquiteiro, né? Ele disse. Né? E aí o Bhaktivinoda Bharata Goswami Maharaj, ele fala: eu não instalei ganchos, pois eles teriam interferido no trabalho de reboco que estava acontecendo. Estava arrumando o quarto. Mas agora que a obra foi concluída, providenciarei para que os ganchos sejam instalados imediatamente. Então, apesar que Srila Madhusudan Goswami Maharaj ele era muito elevado, era um Vaishnava assim, extremamente elevado, né? Ele nunca falava com ninguém em tom elevado, né? Ele era muito consciente, atencioso em suas relações com os devotos júniores, né? Os mais novos. E sempre tomava muito cuidado para não machucar ninguém com suas palavras, que chegou. Isso é incrível, ou seja, isso é comportamento Vaishnava. Apesar de ele ser tão elevado, ele ficava sempre muito preocupado em comunicar as suas instruções, a corrigir. Por isso que ele chegou e falou: você cometeu um erro, eu posso te falar? Porque na realidade, se você pensa, né, o Vaishnava está ali. Então você vai fazer de tudo para proteger. Você vai receber os devotos, você vai fazer de tudo para protegê-los. E os mosquitos, imagina, lá em Maipa, devia ser em Maipa, não sei, imagina, não falou onde mas talvez em Maipa, provavelmente em Maipa. Os mosquitos vão fazer a festa, né? Inclusive uma vez, né, Govinda Maharaj, não, Sri Maharaj estava na mata lá na Chaitanya Sarasvati Mata. Sri Maharaj, Govinda Maharaj também estava ali. E aí Govinda Maharaj, ele veio assim muito feliz, assim, porque havia muitos, os devotos, né, iam chegar, os devotos, né, iam ter um festival, e inclusive devotos dos Ocidentes também ali iam estar, né? E aí Govinda Maharaj foi lá e esse Govinda Maharaj veio com muitos mosquiteiros, né? Assim, mosquiteiros assim. Assim, vários. Chegou feliz, assim, nossa, consegui comprar vários mosquiteiros, né? Vários mosquiteiros para proteger os devotos, né? Vários mosquiteiros, né? Aí Sri Maharaj falou assim, ele falou assim, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo está feliz, menos os mosquitos, né? Ele falou assim, claro, porque o mosquito, ele quer picar, né? Imagina, todo mundo está feliz, mas os mosquitos ficaram tristes, olharam assim, nossa, não vamos picar ninguém, né? Não vamos picar ninguém, imagina. É isso. Que realmente a gente entende o quê? Que servir o Vaishnava é muito mais elevado. Bom, nesse caso aqui eu não sei como é o caso. Claro, você está fazendo o reboco, mas tem que pensar os ganchos para os mosquiteiros. É né? Uma coisa assim, né? Isso o Madhusudan Maharaj ele estava explicando aqui. Que o Vaishnava, imagina, se você servir o Vaishnava, você isso não pode esquecer isso nunca, né? Isso era como ele está. E claro, aí Bhaktivinoda Bharata Maharaj, ele como estava preocupado aí com como a coisa ia funcionar, que primeiro faz o reboco, depois, né? Porque você botar o gancho antes, não tem como, né? Mas no sentido que o cuidado com os Vaishnavas e o cuidado também em como comunicar as instruções aos Vaishnavas. Então aqui, Sri Maharaj que já. Então, sempre que o ambiente oposto vier nos causar dor, devemos ver com tal visão que o Senhor me enviou esse sofrimento por sua benevolência. Então, aí, no caso, aí, o mosquito vem, aí como você estava perguntando, ele vem aí chupar o sangue. E aí a visão do sadhu é que realmente isso é a vontade de Krishna. Então, por exemplo, a gente também pensa, né? Sri Maharaj ele faz também um adendo aí quando uma contribuição, na verdade. E ele diz que Pedro estava traindo, Judas estava traindo Jesus, né? Então, e na realidade ele falava que Judas ele não era o que Jesus falou para Judas, né? Bom, na visão de Sri Maharaj, na Bíblia não está, eu acho. Que Jesus falou para Judas, você acha que está me traindo? Você acha, mas você está sendo utilizado por mim. Essa era a visão de Sri Maharaj. Então, de certa maneira, é isso que está dizendo aqui Sri Maharaj, né?
o sofrimento, isso é misericórdia de Krishna. Por quê? Porque esse sofrimento vem me corrigir, vem me liberar. Então talvez o mosquito, né, que vem picar o sado, né? Esse tema assim tão filosófico aí. O mosquito vem picar o sado, talvez ele está causando dor no sado e ele foi o vetor, né, para isso. Então, de certa maneira, ele vai se purificar também, de certa maneira. Né? Então, o que é que ele está falando? Que na realidade ele está dizendo que esses contratempos aí, eles estão ajudando, né? Eles estão mostrando para mim, ele fala, que eles são, que essas adversidades são minhas amigas, meus amigos, ou seja, todos esses obstáculos, né? E na vestimenta de um inimigo, na verdade é meu amigo, né? E ele sempre gostava de falar, né? Ele falava, os amigos se tornam inimigos, inimigos se tornam amigos, né? Às vezes ele falava isso, e realmente é isso, né? E você está vindo para me libertar, você está vindo para me corrigir, né? Você vem devido à sanção de Krishna. E Krishna permitiu que você pudesse vir, né, para o meu benefício. Por isso eu estou realmente dando boas-vindas a você, aos obstáculos. E por isso, César Maharaj também dizia, por isso que é muito importante, né, você entender essa lila, né, de Prahlada Maharaj, né, entender isso. Que realmente o tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi incomodado, então, e você realmente perceber que o seu sofrimento não é nada comparado ao que Prahlada Maharaj sofreu. Ele dizia assim. Então, na realidade, abraçar essas circunstâncias desfavoráveis, né? E se você pensa isso, você vai se libertar facilmente das garras de Maya. Então Maya está aí, Maya está testando a gente. Maya, ou seja, Maya é o nosso obstáculo. Ou seja, porque se Maya não existisse, seria muito fácil. Não é muito fácil. Você não tem Maya, né? É muito fácil. Igual você vai lá no campinho lá de futebol lá do Norato lá, que você está indo, você vê tudo vazio, você pega a bola, faz gol facilmente. Agora, quando você vai jogar lá com o time aí dos caipiras, você toma de 10-1, 10-2, não sei, que os caras foram jogar, imagina. 9-1? 9-2, imagina, que vergonha. Que vergonha. Ou seja, os devotos fazem um time, Vrindabum, vamos jogar contra os caipiras aí, o pessoal da roça, tomam de 9-2, uma vergonha. Enfim, mas se não tem os adversários, né, é fácil. Que faltou você de técnico. Me faltou de técnico. Se eu tivesse lá como técnico, talvez poderia acontecer um milagre, né? Mas eu não sei. Mas talvez não. Talvez Krishna querendo desanimar os devotos jogarem bola, né? Não, para de jogar bola, vai cantar já, fazer outra coisa mais na bondade. Não sei se é isso, não, viu? Eu só estou falando que pode ser assim também. Então, na realidade, é isso. Maya está aí, e se não tivesse Maya seria fácil demais. Mas Maya está aí, e como Krishna diz, né? Davi Eshagunamai Maya. Então, essa minha energia divina é muito difícil, impossível de você realmente superar ela. Mas você pode, se você se rende a mim. Então, na realidade, é isso. Então, você é como, sei lá, os devotos vão jogar, tem que ficar rezando, uma coisa assim, vai e reza. Mas também não sei se funciona, né? Porque eles dizem, né, eles até dizem que se Macumba funcionasse, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Todo mundo ali, né, muito forte, né? Uma coisa assim. Então, olha, o que eu acho? Eu acho que é isso, que César Maharaj, o que está explicando aqui, é que você precisa encarar as dificuldades com... Ele fala, se você quer experimentar Vrindavana, você encara o sofrimento, a adversidade com um rosto sorridente. E não existe departamento de reclamação em Vrindavana, não tem. Você não pode reclamar, você tem que aceitar tudo. Imagina, é uma coisa incrível, né? Vrindavana é isso.
Se você quer, é assim. Não pode reclamar, aceita isso, o sofrimento com um rosto sorridente. Falando, nossa, que legal, tô sofrendo. É porque Krishna quer. Então essa é a ideia, esse é o sentimento de você se render, não é isso que ele está dizendo. Acho o seguinte, se você pensa assim, você tá lá e você começa a rir, né? E faz o sorriso lá, Colgate, e você tá rindo, mas tá, isso é como um treinamento, isso que você tá falando, né? Como um treinamento, você fica sorrindo, como sei lá, a terapia do riso, acho que tem, né? Como? Yoga do riso, olha, imagina. Então vai, todo mundo começa a rir, de repente aquela coisa, todo mundo ri, Eu não sei. O riso, eu acho que faz bem. Quando você ri mesmo, assim, e você ri. Não, quando você ri, quando o riso não é que ri dos outros, não é isso, né? Você ficar rindo dos dois, isso já é diferente, porque tem uma malícia aí, né? E essa malícia não vai te fazer muito bem. Mas eu acho que esse riso, o bom humor, eu acho que o bom humor, né? Se você tem um bom humor, isso acho que vai até, sei lá, se você for pesquisar aí na internet, aí você vai ver que o riso vai estimular o seu sistema endócrino, sei lá, o seu sistema fisiológico, e você vai ser mais saudável, o rim vai funcionar melhor, o coração, não sei o quê. Acho que tem uma coisa assim. Porque realmente o rir faz bem. Faz bem, acho que faz bem. E você, assim, se você, de uma forma artificial, estimula isso, tá bom. Eu acho assim, o que eu acho é que você nunca deve perder o bom humor. Acho que não. Por mais que as situações sejam difíceis, você tem que ter um bom humor aí. Assim, o bom humor significa o quê? Você não precisa ficar rindo igual um bobo. Mas você realmente entende que as coisas não são tão sérias, né? As coisas você não deve levar as coisas tão a sério. E principalmente você mesmo. Você não tem que se levar tão a sério assim. Isso é uma coisa difícil, né? Porque a gente se leva muito a sério, a gente dá muita importância pra gente. Por quê? Porque é uma falsa identidade que a gente cria. Então você é homem, você é mulher, então de repente qualquer coisa que falam, você não, e você é de uma nacionalidade X, e você é do Bolsonaro, ou você é do Lula, sei lá. E você fica tão identificado com isso, e você fica bravo com isso, coisa assim. Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Eu acho absurdo isso. Mas também, se de uma maneira que você estimula isso de forma artificial, eu acho que é melhor até. Assim, você realmente tentar, a coisa tá ali, você levar tudo levar na esportiva, como se diz, e tentar, como você falou, essa técnica de você ficar rindo, acho que te ajuda, mas isso não é felicidade verdadeira, jamais, isso está longe, porque a verdadeira felicidade, ela vem com um choro, né? Você já está chorando, separação. Porque quando você está. Imagina, quando você. É muito difícil. Você. É como. Sei lá, você está chegando lá e você. É o sofrimento que dá. Porque você está perto, mas ao mesmo tempo você não conseguiu chegar. É como até a César Maggi dava esse exemplo, né? O jogador tá lá, e driblou um, driblou dois, e a bola tá quase entrando. Quando vê, ela tá quase entrando. Quando vê, alguém vai lá, tira. Né? Aquele sofrimento, não é verdade? Que a bola tá quase entrando, e o cara foi e tirou. É mais ou menos isso, né? Quanto mais você se aproxima, né? Quando você vê Mahaprabhu mesmo, você fala assim: caramba, eu não quero ser dessa religião, não. Por quê? Porque ele tá chorando, ele tá esfregando a cara dele na parede, o corpo dele tá saindo sangue, ele tá assim como o corpo dele tá esticando muito, às vezes ele fica como uma bola assim, toda encurvada, e a boca, né, cai, uma coisa assim, você vai... Não quero ser essa religião, não. Agora, só, claro, você nunca vai sentir esses bhavas de Mahaprabhu, você não vai sentir, nunca. Ninguém é capaz de sentir isso. Mas, externamente, pode ser até uma coisa meio, né?
o cara tá chorando, tá aí, e vê que você e tá vendo assim como que realmente um sofrimento externo, mas internamente muita alegria, muito, né? Muito bem-aventurança. Então eu acho que esses métodos assim de, sei lá, terapia do riso, técnicas lá de você ficar rindo, eu acho que pode ajudar. Se você quiser fazer isso, é de boa, pode fazer. Assim, vai, faz isso aí, mas assim, acho que é uma terapia, eu acho, terapia. Mas não vai te dar a verdadeira felicidade. Agora, tudo que te ajuda, assim, por exemplo, se você precisa, você tem que fazer, de repente, uma yoga, uma caminhada, não sei, né, tomar um banho de cachoeira, coisas assim, eu acho que te ajudam muito assim, na sua prática espiritual. Tem um equilíbrio, é o que Krishna fala, é o equilíbrio, né? Você precisa de um equilíbrio. Então você precisa fazer alguma coisa para realmente se sentir, para o seu corpo, para o seu bem-estar relativo, precisa, mas não precisa também. Isso é uma coisa que vai junto com a sua prática espiritual. Ou seja, tem o seu momento, né? O seu momento de trabalho é o quê? Você cantar japa, fazer o serviço, escutar harikatá, isso é o seu serviço. Imagina, você é um servo de Cristo, e você está aí traduzindo, fazendo as coisas, participando, isso é serviço. E tem o seu descanso também, você precisa descansar. Então, equilíbrio, você descansa, dorme, né, não dorme muito, mas dorme o suficiente que você se sinta bem, né, não precisa ficar lá dormindo. Para quê? Você não precisa disso. Então você dorme a quantidade de horas de sono que você precisa, cada um é diferente isso, um pouquinho, mas aí você dormiu, você trabalhou, assim, você tem o seu trabalho, e mais ou menos na vida de um devoto é isso. Claro que uma pessoa que trabalha no mundo material, esse trabalho também faz parte da espiritualidade dela, porque é isso que mantém essa pessoa, entendeu? Então é um equilíbrio que você tem, que tudo está conjugado, né? E é hora de que você realmente está aí praticando japa, cantando. Então é isso, né? E a felicidade só vai vir mesmo, a verdadeira felicidade é a bem-aventurança que você desperta quando você alcançou aí esses estágios assim de vida espiritual muito elevada. Né? Então, como você está querendo se render e ao mesmo tempo você está planejando. Né? Então, é como é. Então, assim, pegando esse gancho aí do sorriso, né? Se você quer fazer Krishna rir, faça planos. Né? Que ele vai rir dos seus planos. Né? É assim, então se você está se rendendo, então relaxa um pouco. Você pode fazer os seus planos, eu acho que tem espaço para isso, fazer os planos, só que não confio muito nisso, assim, porque o futuro é uma coisa muito certa, né? Então é melhor você viver mais no presente, essa é a ideia. E não ficar olhando no retrovisor, né? Porque o retrovisor, não precisa ficar olhando no retrovisor o tempo todo, olhando o passado o tempo todo. Você vai. Então, quando você dirige um carro, né, você tem essa coisa. Você olha no retrovisor de vez em quando, não é verdade? Você não fica lá olhando o retrovisor o tempo todo. Você olha de vez em quando vai fazer uma ultrapassagem. É mais ou menos isso. O passado, você dá uma olhada no passado, né? É natural que você olhe o passado, as besteiras que você fez, enfim, o que você não fez, o que era para você ter feito, mas não fez, coisas assim. E aí você olha para isso para te dar uma ajuda agora no presente. E o futuro, ou seja, o futuro é uma coisa assim que você não vai ficar se preocupando muito com o futuro, entende? Porque é muito incerto. É como uma coisa assim que te promete tudo, mas é uma coisa assim muito, muito doida, né? Como você... sei lá, é uma ilusão, na realidade, o futuro. Então a gente não tem que fazer muitos planos para o futuro. Claro, pode fazer alguns planos. Você fala assim, não, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais, coisas assim, né? Eu vou morar não sei aonde. Mas isso com as suas limitações, entende? Com as suas limitações. Você entendendo que isso é bem limitado, que você não pode ficar se preocupando muito com o futuro. Se preocupa até um certo ponto. E existe alguma coisa assim que também que você controla, e tem outras coisas que você não controla.
não é verdade? Então você, por exemplo, assim, eu gostaria, né, de fazer isso, gostaria de fazer essa viagem, gostaria de ir, de fazer isso, mas tudo bem, peraí, não preciso me embananar tanto com isso, não preciso me preocupar tanto com esse futuro incerto, porque pode ser que tudo mude, pode ser que realmente, pum, né, aconteça uma coisa aí que você mudou a sua vida e você já não vai fazer isso mais, né? Então, acho assim, o problema todo de planejar são as frustrações, eu acho. Porque quando você planeja muito, pode vir muitas frustrações, porque você não conseguiu executar aquilo que você planejou. Então, assim, você pode até ter um planejamento, assim, né, ter uma direção que você vai tentar seguir, eu acho que isso é importante até, mas sem estar muito apegado ao resultado, né? Então, eu acho que você pode planejar, mas você não deve estar apegado ao resultado. O resultado não depende de você. O resultado depende de Krishna. Isso que é o mais importante. Você pode executar, você tem o direito de executar o seu dever, ou seja, o seu trabalho, a sua ação que você está fazendo, mas você não tem o direito aos frutos disso. O resultado não depende de você. É uma coisa assim. Você faz, mas o que vai acontecer, você não sabe. Isso depende de Krishna, entende? Então é isso. Então aí você tem que achar uma linha, uma linha tênue que você tem e achar a maneira de se fazer isso. Ou seja, como eu vou planejar? Até que ponto eu posso planejar? Até que ponto está o meu controle? Aí realmente é uma coisa difícil, né? Mas você tem os seus planos, assim, que podem ser materiais, espirituais até de certa maneira, mas entender que Krishna controla e ele dá o resultado para você. Então você não vai ficar dando muita importância a esse planejamento. Tá? Agora, planejamento, assim, isso não, isso é uma coisa que realmente não vai funcionar muito, né? Assim, as pessoas, né, planejam, as pessoas tentam, né? E realmente a gente vê muita frustração, porque a felicidade ela está sempre sendo adiada, né? Você pensar, vou ser feliz quando numa determinada situação, quando eu tiver, quando e na realidade não é isso. A felicidade nunca chega, está sempre adiada. Então realmente é mais viver o presente mesmo, essa é a ideia. Esse dia vai ser ótimo, esse dia vai ser muito feliz. Eu vou viver esse dia, eu vou cantar minha japa, eu vou escutar o Harikatá, eu não vou ficar irada, eu vou tirar esses pensamentos de inveja, de comparação da minha mente, coisas assim, né? Você pode, acho que esse planejamento é melhor. Assim, esse dia vai ser incrível. De repente acontece uma coisa, mudou todo o seu dia, né? Alguém falou alguma coisa, você, ai meu Deus. Mas é isso, eu acho que o planejamento ele é válido, mas sem se apegar ao resultado mesmo, e que não depende de você.